Em algum momento da sua vida, alguém lhe perguntou se você queria viver num mundo, ou num lugar, num país, numa cidade, num estado, que tem um prefeito, um vereador, um governador, um deputado, um presidente? Em algum momento da sua vida, você decidiu viver num lugar que se organiza dessa forma, tendo essa figura que a gente conhece como Estado? Eu consigo ouvir daqui de casa que você está me respondendo não, porque de fato nós não escolhemos isso deliberadamente ou assinando algum papel de uma forma explícita. E esse tema, a existência do Estado, por que o Estado afinal de contas existe, já foi objeto de discussão da filosofia. Hoje nós vamos ter uma aula, né, que é a quarta aula do nosso segundo módulo, e assim a gente encerra esse módulo de aula. Nessa aula de hoje a gente vai tratar desse tema, a filosofia social e política. Nós vamos falar de Maquiavel, que é um nome bastante conhecido na filosofia e fora dela, e também dos contratualistas, né? Nós vamos falar de Hobbes, Locke e Rousseau. E eu espero que você aproveite o conteúdo dessa aula, que você consiga linkar esse conteúdo com o seu cotidiano, que possa fazer sentido para você e que você também, obviamente, consiga resolver as questões que acabam caindo na prova do Enem sobre esse tema. Então, hoje, como você pode acompanhar no slide que está aparecendo aí na tela, a gente vai tratar dessa parte da filosofia moderna. A gente iniciou esse módulo falando sobre a filosofia medieval. Lembra aqueles filósofos que falaram de Deus, da existência de Deus, que tentaram provar isso, relacionar razão e fé. Aí depois a gente já teve aulas de filosofia moderna, né, com o professor Vitor. E ele explicou para vocês a questão de racionalismo, empirismo, falou de alguns nomes importantes desse período da filosofia. E hoje eu vou continuar a trabalhar esse tema da filosofia entendida como filosofia moderna, né, dessa época da história, modernidade, falando sobre alguns nomes muito importantes. Alguns que inauguram esse estilo de pensar política, como Maquiavel, e os outros que deram sequência a isso, como Hobbes, Rousseau e Locke, que não aparece aqui no slide, mas que a gente vai falar dele também, porque ele é importante para a discussão de um dos problemas mais centrais da filosofia política nesse período, né? No período que ela começa, de certa forma, a ser pensada como filosofia política. Claro que a gente já viu que os filósofos, lembra que eles começaram, né, lá nas primeiras aulas a gente falou que os filósofos eles buscavam a questão da fisiologia, de investigar a natureza. Depois a gente viu que no período de Sócrates, Platão, Aristóteles e até mesmo os próprios helênicos, eles já pensavam mais sobre questões relacionadas à vida, né, a como nós podemos viver, e alguns deles tocando inclusive em pontos que dizem respeito à política. Lembra que Aristóteles falava do bem comum, por exemplo, que é um princípio importante da política que a gente vê presente até os dias de hoje. Mas esses filósofos eles tratavam a filosofia política ligada com a filosofia social. Então a gente entende que até ali a gente tinha uma filosofia social política junto, os dois nomes. E a partir de Maquiavel a gente começa a ter de fato uma investigação específica da filosofia política separada da filosofia social. E a gente vai entender um pouquinho mais isso na aula de hoje. Então, para a gente entender um pouco, a visão de mundo da modernidade, como vocês já conheceram na aula anterior, que foi uma aula que já trabalhou sobre esse período da filosofia, ela tem uma diferença muito importante e muito marcante em relação ao período anterior, que é o período da filosofia medieval. E essa característica é que a autoridade da igreja ela vai diminuindo ao passo que vai sendo aumentada a autoridade da ciência. Claro que isso não acontece de um dia para o outro, claro que as pessoas não dormiram confiando na igreja e acordaram sem querer saber da igreja e só buscando a ciência. Não foi bem assim. E claro que também é muito complexo esse tipo de mudança, porque na igreja, né, nessa visão de autoridade que vem de uma organização que por si só trabalha com a questão dogmática, de dogmas, é uma autoridade muito mais fácil de ser repassada do que uma autoridade da ciência que tem a ver com você investigar e ser convencido racionalmente daquilo. Então, é uma coisa mais difícil de atingir a toda a população, por exemplo, né? Porque não é uma coisa imposta, mas é uma coisa que passa pelo convencimento. Mas, de todo modo, a visão de mundo moderna, ela é diferente, né, da visão de mundo anterior.
E a gente pode entender, de alguma forma, que esse estilo de pensar o mundo, ele começa com a questão do Renascimento, que aí vocês podem estudar melhor nas aulas de história, podem perguntar aos professores de história, mas especialmente na Itália. E um dos frutos desse período é justamente o filósofo que a gente vai ver aqui, vai começar falando dele daqui a pouco, que é Maquiavel. Mas o que é mais importante nisso tudo é que com esse período do início da modernidade e com esse avanço da autoridade da ciência, as pessoas passaram a entender que buscar conhecimento, estudar, não é uma coisa específica de quem vai para o mosteiro e se enclausura lá naquele lugar, como é o caso dos monges e dos filósofos que a gente viu do período medieval, né? Boa parte deles tinha essa característica de se fechar num lugar, se retirar da sociedade para poder estudar e pensar. E a partir de agora, não é mais isso que significa aventura intelectual, né? Você buscar conhecer o mundo intelectualmente passa a ser uma coisa instigante. Então, as pessoas começam a tentar pensar mais o mundo, seja através da perspectiva racionalista ou através da perspectiva empirista, que foram os assuntos que você viu na aula anterior com o professor Vitor, como eu já falei. Então, essa é uma característica do contexto geral de todos os filósofos que a gente vai falar aqui. E existe uma forma da gente pensar a filosofia, da gente estudar a filosofia, que é entendendo ela a partir dos problemas que ela investiga, dos problemas que ela discute. E nesse caso especificamente da filosofia política, desses autores que nós vamos falar agora, claro que quando a gente for chegar lá no módulo 3, que nós vamos falar de filósofos da contemporaneidade, nós vamos ver novos problemas, né, de filósofos até mesmo do século passado, mas que são mais recentes. Eles trataram outros problemas, não necessariamente esses dois aqui. Mas quando a gente pensa no início dessa discussão da filosofia política, existem dois problemas centrais. Primeiro, que é aquele que eu já falei para você, né, por que o Estado existe. E segundo, a questão da propriedade privada. Então, esses filósofos que a gente vai tratar hoje, né, a existência do Estado e a propriedade privada é uma discussão mais atrelada aos que vêm depois de Maquiavel, mas de uma forma como um todo, esses dois problemas eles estão linkados à filosofia política. Sempre que você se deparar com alguma questão do Enem que trate essas questões, por que existe propriedade privada, quais são as implicâncias disso, sempre que você for, por exemplo, se deparar com algum tema, se a redação tocar nesses pontos, se você vai dizer que o Estado tem que solucionar aquele problema, você precisa entender para que o Estado existe. Então, são temas relevantes para você nesses diferentes aspectos, né? Não só na hora de resolver uma questão, mas também na hora de dissertar sobre algum tema, porque tem tudo a ver, né? Geralmente a gente encerra a proposta de intervenção jogando lá o problema para o governo resolver e tem que ser mais ou menos isso mesmo. Mas você pode ter mais embasamento na hora de fazer isso se você entender por que o Estado existe, certo? E quando a gente fala de desigualdade, por exemplo, de acesso a lugares, há pouco tempo a gente teve essa discussão aí sobre essa questão da privatização das praias, né? Não quero entrar em detalhes aqui, mas, por exemplo, por que a propriedade privada existe? A partir de quando isso aconteceu? Será que sempre foi assim? São questões relevantes. A filosofia social e política, como a gente viu, já foi de alguma forma discutida com os antigos, né? Aristóteles falou a questão do bem comum, como eu já tratei aqui, mas aqui existe essa discussão sobre esses dois problemas específicos que são relevantes até hoje para todos nós. Então vamos começar a partir de agora, né, tratando diretamente desses filósofos que nós vamos ver hoje. O primeiro deles é Maquiavel. Maquiavel, ele, de certa forma, inaugura realmente esse pensamento focado na filosofia política, né, separada da questão social, por uma questão muito central do seu pensamento. Mas se você tiver que elencar em tópicos o que você precisa aprender, né, na hora de resolver alguma questão que apareça lá na sua prova, você pode pensar nessas coisas principais. Maquiavel ele existiu entre 1469 e 1527 na Itália. Ele é autor de algumas obras, mas a sua obra célebre, né, a sua grande obra, é a obra intitulada O Príncipe, que você provavelmente já viu aí, ou já viu alguma referência a ela, né? Aquela frase, é melhor ser temido do que ser amado, enfim.
Existem algumas simplificações do pensamento de Maquiavel por aí, e talvez você já tenha ouvido falar nessa obra que foi publicada em 1532. Foi meio que um conselho que ele deu para um cara que estava herdando lá um principado, né? E, além disso, ele tem em sua forma de fazer a filosofia política, e muitas vezes por isso ele acaba sendo entendido como alguém que é empirista, porque ele investiga a história, e nessa obra, por exemplo, que é O Príncipe, ele trata basicamente dessa forma os problemas, né? Ele vai descrever o que aconteceu até aquele momento, né? Então vai fazer uma recapitulação histórica de vários exemplos diferentes de como se pode conquistar ou perder um governo, um reinado, né, por exemplo. E a partir disso, desses exemplos passados, ele vai dar prescrições, vai dar orientações de o que é a melhor coisa a se fazer. Principalmente porque essa obra, que é O Príncipe, ela foi endereçada a Lourenço de Médici, se não me falha a memória, que era alguém inexperiente que tinha acabado de herdar um reinado. Mas o que você precisa saber basicamente, e isso que é muito central e que marca essa transição para a filosofia política, é que Maquiavel ele trabalha numa questão de amoralidade. Como assim? Muitas vezes você vai ouvir por aí que ser maquiavélico ou que essa questão de é melhor ser temido do que ser amado significa basicamente você dizer que o rei ele pode fazer o que ele quiser e ele pode ser do mal e por aí vai. E a gente precisa ter cuidado com essas classificações, porque quando a gente trabalha o conhecimento, né, quando a gente vai investigar obras que são escritas há muito tempo, a gente não pode simplesmente jogar numa caixinha de bom e mal, né? Isso não é fazer filosofia, isso não é estudar. Você precisa entender de fato o conceito e, a partir disso, fazer as suas avaliações dele. O que acontece, na verdade, é que Maquiavel vai entender que a política ela pode ser investigada separadamente, que o mundo da política ele não deve ter as mesmas regras que tem todas as demais esferas, né, todas as demais formas de pensar a sociedade. Então, o que um governante faz, o que o governante faz, o que o rei faz, ele faz em nome de algo maior do que ele, que é justamente o seu reinado. E o objetivo dele é manter ou conquistar, né? Ou ele quer manter o poder ou ele quer conquistar o poder. E tendo isso como objetivo, o que ele vai fazer é o que precisa ser feito para que isso seja conseguido, né? Para que isso seja alcançado. Então, Maquiavel entende que a política existe realmente fora, para além das nossas opiniões, para além das nossas regras morais individuais. O que a gente faz como cidadão, enquanto cidadão individualmente, é totalmente diferente do que o que um rei faz, por exemplo, porque ele está em um outro contexto de ação. Ele tem um objetivo específico, que é manter ou conquistar o poder. E aí, essa obra ela marca justamente essa separação da filosofia política da social, porque agora a política é pensada a partir de um ambiente próprio. Ela pode ser entendida exatamente como um reino da amoralidade, em que prevalece a troca de favores e interesses com o objetivo de ganhar ou conservar o poder. Então não é exatamente ser do mal, é uma coisa mais prática. Obviamente que você, assim como eu, pode discordar disso. Você pode achar, por exemplo, que não devem existir reis. Tudo bem, eu também acho a mesma coisa. Mas você não acha que o presidente, por exemplo, se a gente for tentar aplicar para a nossa realidade, você não acha que, por exemplo, o presidente, o governador, todas as pessoas que estão em poderes institucionais, da política institucional, não tenha dúvidas que essas pessoas elas agem de uma forma muito mais diferente do que elas agiam antes de estar nesse lugar. Porque e no Brasil a gente tem um grande exemplo disso, que são os políticos do Centrão, por exemplo, né, do assim conhecido Centrão, que eles continuam sempre no poder porque eles têm esse objetivo muito claro de se manter ali e não interessa as alianças que eles vão fazer. Eles podem hoje ser contra alguém e amanhã ser a favor dessa mesma pessoa, porque para eles não importam regras morais como lealdade, como princípios de você não mudar, de você sempre
ter sempre as mesmas ideias. Para eles o que importa é se manter ali. E tendo esse objetivo claro, eles vão agir de maneira que eles consigam alcançar isso. Simples assim, porque esse é o universo da política, né? Como Maquiavel escreveu há muito, muito tempo atrás. Obviamente que você pode, claro, discordar disso, mas você precisa entender que a filosofia de Maquiavel não é o inferno, não é uma coisa do mal, não é o demônio, é uma filosofia sobre política, e a política é justamente esse ambiente de amoralidade nesse sentido, que existe um objetivo muito claro, e para que esse objetivo seja alcançado, né, que é você conservar o seu poder, ou você conquistar o seu poder, você faz o que precisa ser feito. E não necessariamente os princípios que você tinha desde criança, você vai ser leal a ele até o final. De modo geral, né? Evidentemente que vai existir um outro político aí que vai dizer que não age dessa forma e tudo mais, mas o que você precisa ter em mente é isso, né? O que significa a filosofia em Maquiavel. Então, se a gente tiver que resumir num texto, ficaria dessa forma. A política é pensada a partir de um ambiente próprio, podendo ser entendida como um reino de amoralidade em que prevalece a troca de favores e interesses com o objetivo de ganhar e conservar poder. E aí no Enem, como é que aparece essa questão de Maquiavel? Em 2022, na reaplicação do Enem, a gente teve uma questão sobre isso. E o texto da questão, retirado do Príncipe, né, dizia o seguinte: a um príncipe, portanto, não é necessário ter de fato todas as qualidades, mas é indispensável parecer tê-las. Aliás, ousarei dizer que, se as tiver e utilizar sempre, serão danosas, enquanto se parecer tê-las, serão úteis. Assim, deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não seres, de modo que possas e saibas como tornar-te o contrário. Então existe essa flexibilidade, porque você tem um objetivo claro e você vai fazer o que for preciso para alcançar esse objetivo. E aí a questão dizia o seguinte: segundo o autor, a conquista e a conservação do poder político exigem o quê? Na letra A, flexibilidade moral do monarca. Na letra B, retomada dos valores cristãos. Na letra C, consulta periódica dos cidadãos. Na letra D, adoção do imperativo categórico. E na letra E, liberdade incondicional do estadista. Você pode pensar, talvez ficar em dúvida entre essa questão de liberdade incondicional do estadista e flexibilidade moral do monarca, mas aí você vai lembrar que Maquiavel tratava especificamente ainda, né, da questão da monarquia. Então, a questão que mais se adequa, a alternativa que mais se adequa é a letra A, que trata da flexibilidade moral do monarca. E aí a gente chega aos contratualistas, aos filósofos que focaram de uma maneira mais direta e mais clara nessa questão da existência do Estado, e também a gente vai ver depois a discussão sobre a propriedade privada. Então, se por um lado Maquiavel estava interessado nessa questão de explicar como que funciona, né, o mundo da política, essa questão de conservar o poder, de buscar mais poder, esses filósofos aqui, eles investigaram mais essa figura que a gente conhece como Estado, e o que, afinal de contas, faz com que o Estado exista e continue a existir. E aí a gente começa por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é autor de um livro também, assim como Maquiavel, muito conhecido, que é o Leviatã. O Leviatã é um nome em referência a um monstro marinho, e é o que ele vai dizer, é o nome que ele vai usar de uma maneira figurativa para se referir a essa entidade que é o Estado. Ele não é diferente de Maquiavel, né, que era da Itália, ele é do Reino Unido, também nasceu e morreu lá. Nasceu em 1588 e morreu em 1679, né, depois de Maquiavel. E ele vai trabalhar uma questão que é muito importante a partir de agora, que é essa questão do estado de natureza. O estado de natureza muitas vezes é entendido como um momento histórico específico em que a gente existiu sem estado. Mas para alguns filósofos, essa ideia de estado de natureza também pode significar só uma imaginação de como seria a nossa vida se não existisse o estado.
Então, alguns filósofos, quando trabalham isso, eles supõem que realmente existiu um tempo na história que aconteceu daquela forma, e tem outros que estão só supondo. Olha, se não existisse Estado, vamos imaginar como seria o mundo. Aí eles vão imaginar como que seria o estado do ser humano sem a presença do Estado, do governo, né? Como seria a condição do ser humano sem a presença do Estado. Existem essas duas formas de trabalhar esse tema, mas a partir de agora vocês vão ver que todos os filósofos vão tocar nesse ponto em algum momento. E dizer que Hobbes é um contratualista, assim como os demais que a gente vai ver daqui a pouco, significa dizer que ele acredita que existe uma espécie de contrato social que justifica a existência do Estado. É meio como se fosse um contrato que a gente nunca assinou na vida, mas que internamente a gente tem isso internalizado em nós. E isso é o que dá legitimidade à existência dessa figura, que é o Estado, e que Hobbes vai citar lá como Leviatã. Como que esse Estado, esse contrato social, esse contrato, ele pode ser traduzido? Dessa seguinte forma que está aqui escrito no slide. Cedo e transfiro o meu direito de governar a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens, ou seja, o direito que eu tenho, que eu teria no meu estado de natureza, de controlar minha vida, de fazer tudo o que eu quero, de decidir individualmente como eu quero viver. Eu pego esse direito que eu tenho e eu vou ceder ele a um homem específico, no caso de regimes monarquistas, né, de rei, ou a um grupo de homens, no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma assembleia, a gente tem um regime mais complexo, né, que não é só de uma pessoa que governa, mas várias. Com a condição de transferires a ele o teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama Estado. Então, todos os cidadãos, todas as pessoas de uma nação, de um país, elas abrem mão, obviamente sem nunca ter assinado isso concretamente, mas de uma maneira internalizada, né? A gente abre mão, todos nós abrimos mão do direito que a gente tem de governar nós mesmos, fazermos o que a gente quiser da nossa vida. A gente abre mão disso e entrega isso a essa figura que é o Estado, e esse Estado passa a representar não mais a vontade de uma pessoa, mas a vontade de toda uma população. E isso é o contrato social. Se não existisse isso, se não existisse o Estado, para Hobbes, a gente teria constantemente uma guerra de todos contra todos. Por quê? Porque se eu faço o que eu quero, eu posso fazer tudo, inclusive promover o mal de outra pessoa. E assim vice-versa. E ele aposta que a natureza humana não é uma natureza que vai viver em harmonia, em fraternidade, paz e amor. Todo mundo vai viver bem se não existir Estado. Ele acredita que se não existir alguma coisa que regule, que controle as nossas vontades de alguma forma, que restringe a nossa liberdade de fazer um mal a outras pessoas, a gente faria isso e viveria constantemente numa guerra de todos contra todos. Então é por isso que é necessário a existência do Estado. Claro que nem todo mundo pensa assim. A gente tem, por exemplo, ideais anarquistas, né, de autogestão dos povos, e para essas pessoas isso não faz sentido, a existência de um Estado. Essas pessoas entendem que nós poderíamos viver num sistema de autogestão. Mas para Hobbes e para os demais contratualistas aqui, o Estado ele realmente precisa existir. Já caiu também uma questão sobre Hobbes, no Enem 2015. Nesse trecho aqui está falando basicamente que em termos de natureza, né, as faculdades do nosso corpo e do nosso espírito, nós somos iguais. E a gente vai ver aqui o que a questão diz. E a questão vai dizer o seguinte: para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê? Nesse caso especificamente, lendo o trecho ou não, você pode lembrar que para Hobbes o estado de natureza significava a guerra de todos contra todos. Existe até aquela frase, né, que é o homem é o lobo do homem. E a partir disso você consegue resolver a questão. Se dois homens querem o mesmo objeto, com certeza Hobbes não ia dizer que um ia ceder para o outro tranquilamente, porque existia se não houvesse Estado, a gente viveria numa guerra de todos contra todos. Então a questão aqui correta
É a alternativa A, que fala que esses homens iriam entrar em conflito. Eles não iriam recorrer aos clérigos, né, à igreja, eles não iam consultar os anciões, apelar aos governantes, e nem muito menos exercer a solidariedade. Ia existir um conflito, certo? Porque para Hobbes esse é o nosso estado de natureza, caso não exista a figura do Estado do Leviatã. Em Hobbes a gente viu essa discussão da existência do Estado, mas lembra que eu falei que a filosofia política desse período, né, especificamente dos contratualistas, ela trata também da questão da propriedade privada. E a gente vai ver isso agora especificamente nesses dois últimos filósofos. O primeiro dele é John Locke. Locke ele nasceu e morreu no Reino Unido em 1632 e faleceu em 1704. Então, ali um pouco depois, chegou até a ser de alguma forma contemporâneo de Hobbes. Ele trata uma questão diferente de Maquiavel. Maquiavel ele vai se esforçar por explicar como que você pode manter o seu poder, e Locke ele se preocupa em como controlar mais esse poder do Estado. Locke, quando vai falar do estado de natureza, ele trabalha muito especificamente a questão da igualdade natural. Ele vai dizer que o homem ele nasce livre e igual, inclusive para construir, a partir do seu trabalho, a sua propriedade. Todos têm acesso à terra, vamos dizer assim, de uma forma mais simplificada, e aquele que trabalha a terra, depois que trabalhou, fez com que ela se tornasse dele, porque o seu trabalho legitima a sua propriedade. A partir do momento que você trabalha, no lugar onde você estiver, aquilo que você trabalhou passa a ser seu, passa a ser a sua posse. O trabalho ele dá a legitimação da propriedade privada. E ele também é um contratualista, porque ele também vai entender que os homens, sendo livres e iguais, fecham esse contrato social, se submetendo aos governos e tornando, de uma certa forma, se tornando de uma certa forma partes de uma só comunidade, né, que tem o Estado como aquilo que os governa e os representa. Aí a frase de Locke que justifica justamente essa questão da propriedade privada é essa, quando ele vai dizer que tudo que um homem pode utilizar de maneira a retirar uma vantagem qualquer para sua existência sem desperdício, eis o que o trabalho pode fixar como sua propriedade. Se isso for complexo para você entender, basicamente o que ele está dizendo a partir do momento que o homem trabalha, aquilo que é fruto do seu trabalho passa a ser seu. Ele passa a ter a justificativa para dizer que aquela propriedade agora é sua, né? Que aquela terra virou uma propriedade privada. E aí, para encerrar, a gente chega em Rousseau, que vai dar um ponto de vista diferente do de Locke. Se Locke escreve ali um pouco sobre essa questão de limitar o poder do Estado, embora ele seja, né, um contratualista, ele vai focar nessa questão de legitimar a propriedade privada, de dizer que o nosso trabalho justifica o fato da gente poder dizer essa terra agora é minha, eu posso, porque eu cultivo nessa terra, eu posso colocar uma cerca nela e dizer que ela é minha e não mais de todo mundo. Porque eu trabalhei a terra, então agora ela é minha posse. Então Locke ele se preocupa com a questão de justificar a propriedade privada. Muito pelo contrário dele, a gente tem Rousseau, que vai escrever uma obra chamada A Origem, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Locke ele nasce na Suíça e morre na França entre 1712 e 1778, e nessa obra ele vai tratar a origem da desigualdade entre os homens, né, como o próprio título já diz. E como você pode ver aqui no slide, ele vai dizer que é a propriedade privada que faz com que haja desigualdade entre os homens. Ele vai tratar dessa questão do estado de natureza de uma maneira bem literal. Ele vai entender que existiram 3 momentos distintos na nossa história. Em um determinado momento, nós não tínhamos nem governo e nem a propriedade. A gente não só não tinha o governo, como a gente não tinha necessidade de ter governo. Depois, a gente não tinha governo, mas a gente passou a ter propriedade. E a propriedade, ela funda a desigualdade entre os homens. Por causa dela, depois, a gente precisa ter o governo para poder sustentar esse mundo que existe com propriedade privada. E aí tem uma frase muito característica desse pensamento de Rousseau,
que ele vai dizer que o que funda a sociedade civil, né, o que tanto não só o que justifica a desigualdade, mas o que também funda a sociedade civil, esse ambiente onde existe uma figura de um Estado, é exatamente a propriedade privada. Ele vai dizer que o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isso aqui é meu", e encontrou ao seu redor pessoas suficientemente simples para acreditar no que ele disse. Então, Hobbes ele vai dizer de uma maneira talvez até um pouco sarcástica que em algum momento da história uma pessoa cercou um terreno e disse: "Olha, isso aqui é meu", e a partir dali ela criou a propriedade privada, principalmente porque encontrou ao seu redor pessoas que acreditaram no que ela disseram e por conta disso existe a sociedade civil. Tanto que se, por exemplo, uma frase emblemática de Hobbes era que o homem era lobo do homem, uma frase emblemática de Rousseau é que o homem nasce livre, mas por toda parte ele vive acorrentado. E aí ele tem essa divergência muito clara de Hobbes, ou de Locke, que enquanto Locke ele justifica a propriedade privada, Rousseau ele vai dizer que a propriedade privada é o que é a razão para a desigualdade entre os homens, inclusive para a necessidade da sociedade civil, né, dessa organização que existe com o Estado. E ele também é um contratualista, né, também acredita que a gente existe nesse contexto do contrato social. E aí a gente chega aqui só para finalizar a nossa aula, uma questão do Enem que cobrou os conceitos trabalhados por Rousseau, né? O do Enem 2020 também é a reaplicação, que vai dizer o seguinte: antes que a arte polisse as nossas maneiras e ensinasse as nossas paixões a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos, não era melhor, mas os homens encontravam sua segurança na facilidade para se reconhecerem reciprocamente. E essa vantagem, de cujo valor não temos mais a noção, poupava-lhes muitos vícios. Então existia um momento em que não existia essa necessidade de governo e nem existia a propriedade. E aí a questão vai dizer o seguinte: no presente é certo, né, esse trechinho que a gente acabou de ler, o filósofo Rousseau ele exalta uma condição que tem sido vivenciada pelo homem em qual situação? Que teria sido vivenciada pelo homem em qual situação? Aí você precisa lembrar que a grande discussão aqui desses três últimos filósofos que a gente viu era aquela questão do estado de natureza, que por um lado pode ser entendido por uma suposição, uma imaginação de como seria a vida sem estado, e por outro lado, como a gente acabou de ver aqui em Rousseau, pode ser entendido por um momento literal, realmente um momento da história da humanidade onde a gente existiu dessa forma. Então a alternativa correta é a letra D, que fala no estado de natureza pelo exercício da liberdade, né? O homem nasce livre e por toda parte vive acorrentado. Então a gente acabou de encerrar aqui o nosso segundo módulo de aulas. Acesse a playlist, assista todas as aulas desse segundo módulo, também as do primeiro se você não viu. Nesse mês de julho nós teremos o recesso para a gente descansar e para você que está começando agora os estudos para o Enem, conseguir revisar aí todas as aulas que já foram postadas. A partir de agosto a gente retoma com o último módulo, que é um módulo da filosofia mais recente e também da sociologia, que começa a aparecer mais ou menos nesse período aqui que a gente encerra o segundo módulo. Espero que você tenha gostado, que isso signifique algo para você. E te vejo na próxima aula.